Pode sentar. Exaltação da Santa Cruz marca para nós não tragédia. A gente pensa muitas vezes quando se fala em cruz, quando a gente olha para um crucifixo, a gente vai além daquilo que é a realidade espiritual. A realidade espiritual de uma cruz, para nós cristãos católicos, não é dor, não é sofrimento, é vitória. Não é dor, não é sofrimento, é vitória. Olhar para a cruz é olhar para a vitória, não é para a derrota. Alguns protestantes, outras linhas, outras doutrinas, outros ensinamentos, até nos criticam por isso. Porque pensam que nós estamos exaltando a derrota, a dor, a humilhação, mas não é. Estamos exaltando o Cristo. Estamos exaltando a vitória de Cristo sobre a morte. A cruz foi um processo, a cruz foi um meio, mas não foi o final. Portanto, a dor não tem a última palavra diante da cruz, mas sim a vitória. E quando entendemos isso, a gente celebra este dia tão marcante para nós, cristãos católicos, 14 de setembro, exaltação da Santa Cruz, com alegria, com bênção, com júbilo, porque aqui nós estamos celebrando a vitória de Cristo sobre a morte, e por esta vitória de Cristo ganhamos a salvação. Se não fosse Jesus ali na cruz, hoje estaríamos perdidos. Hoje estaríamos totalmente comprometidos, além do pecado, com as condições de morte que são impostas sobre nós. Mas Ele pagou pelos nossos pecados. Por isso, exaltamos a cruz, não a dor, a vitória. Foi por meio da cruz, foi por meio do madeiro que fomos salvos. Então, nesse sentido, a exaltação da Santa Cruz é celebrar a festa, é celebrar a alegria de Deus na nossa vida, é celebrar o encanto que temos no caminho do Senhor, por estarmos neste caminho. Precisamos ser felizes por isso. Precisamos nos alegrar de verdade, porque estamos exaltando a vitória de Deus, a vitória de um amor, e não a derrota. Estou frisando bem isso para que isso fique bem claro na nossa cabeça quando as pessoas vierem nos questionar: por que vocês estão adorando cruz? Por que vocês estão exaltando cruz? Vocês souberem dizer: não estamos exaltando a cruz, não estamos adorando a cruz, pela dor, mas pelo processo que ela hoje nos traz, pela consequência de Jesus ter morrido na cruz. Estamos exaltando a vitória. E isso é bênção de Deus para nós. Porque por essa vitória, hoje somos salvos. Hoje temos acesso à graça de Deus. Temos acesso ao céu. Temos acesso às bênçãos de Deus. Foi por meio da cruz. A primeira leitura, livro dos Números. Nós temos aqui uma imagem do Antigo Testamento, de uma serpente que foi levantada, colocada lá no centro. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. É a mesma coisa, hoje olhando para a cruz, por mais que estejamos no pecado, por mais que nossas condições de fraquezas sejam grandiosas, mas ao olhar para a cruz, se tivermos a possibilidade antes de morrer, de nos arrependermos, seremos salvos. Crê nisso, sim ou não? Às vezes a gente fica esperando a morte chegar para o arrependimento acontecer. O arrependimento deve ser hoje. Pecado todo mundo tem, sim ou não? Todos nós. Não tem ninguém aqui nessa igreja melhor do que o outro. Todos nós somos limitados. Na condição de pecado, erramos. Mas temos algo em comum. Deus nos ama tanto
que Ele é capaz de nos perdoar sempre. Basta o arrependimento, basta a confissão dos pecados, basta olharmos para a cruz e entender que aquela cruz nos salva todos os dias. Ele nos ama. Repete isso, compadre. Ele me ama, primeira pessoa. E por isso Ele me perdoa. E aí, minha gente, a segunda leitura de hoje, Jesus humilhou-se a si mesmo, por isso Deus o exaltou. Exaltação da Santa Cruz é isso. É ver a humilhação de um Deus que experimenta a kenosis, que na teologia católica chamamos de rebaixamento. Ele se rebaixa, ele se humilha para ser exaltado. Olha a palavra de Deus que nós ouvimos recentemente, se não me engano no domingo, há 2 domingos. Quem se humilha será exaltado. Ele se humilhou, ele se rebaixou, ele quis morrer por cada um de nós, para pagar o preço do nosso pecado. Ele quis, por amor. Não há nenhum sentimento de querer se achar o melhor, de se orgulhar com isso. Mas Ele quis morrer, Ele quis enfrentar a dor que nós enfrentaríamos. Ele enfrentou a morte que nós enfrentaríamos. Ele nos privou de passar por tudo que Ele passou ali naquela cruz. Por isso nós rezamos anualmente, quando a gente se reúne para a festa, para o tempo quaresmal, para a festa da Páscoa, a gente olha para aquela cruz em procissão. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós adoramos o Senhor da cruz. Nós adoramos também o madeiro, porque Jesus está no madeiro. Não adoramos a cruz, a cruz pela dor. Mas por causa dela, nós temos hoje livre acesso ao céu e à graça de Deus. Ele se humilhou a si mesmo, por isso Deus o exaltou. Não há humilhação maior do que a que Jesus enfrentou. Às vezes nós passamos por humilhações, mas nada se compara com a de Jesus. Por quê? Ele era Deus. Se a gente fosse olhar na lógica humana, Ele não precisava passar por isso. Deus Pai poderia ter encontrado outro caminho, mas Ele encontrou o caminho da cruz, porque era naquele tempo uma condição política. Todos que se passassem por Deus, iriam morrer na cruz. Essa era a condição política. Ele não se passou por Deus, Ele era Deus, porém muitos não acolheram, não entenderam. E essa incompreensão, essa falta de entendimento, a consequência foi a cruz. Mas Ele quis, Jesus quis, Ele se humilhou, sendo Deus, se rebaixou. Eu vou morrer por eles, porque eu os amo. Apesar de, porque se a gente fosse olhar também nas condições humanas, o povo não merecia o amor de Deus, não merecia o amor de Jesus, a morte de Jesus. Enquanto Jesus lá sofrendo, o que o povo estava fazendo? Crucifica-o, lavando as mãos do amor daquele que estava protegendo o povo. Crucifica-o. E o amor de Jesus foi tão grande que, além de seu sangue ser derramado, o que ele fez? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se fosse um de nós, será? O que a gente fazia, né? Eu fico pensando, me colocando no lugar de Jesus. Ah, com certeza, muitos aqui, Pai, manda uma bomba, que se lasquem todo mundo. Mas não, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O nome disso é amor e misericórdia. Completo, um amor completo, a misericórdia completa.
sem mancha. No Evangelho, Jesus, nesse diálogo com Nicodemos, ele fala: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ele subiu, mas antes ele desceu. Aqui ele está falando da encarnação, o Natal de Jesus. Ele veio ficar no meio do povo e depois ele subiu. Ninguém subiu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E aí ele fala de Moisés que levantou a serpente no deserto. O Filho do Homem também será levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Você crê em Jesus? Esse sim não nos convence. Você crê em Jesus? Então você vai ter a vida eterna. Porque quem crê em Jesus reza. Quem crê em Jesus dobra seus joelhos diante do altar. Quem crê em Jesus não fica na condição de pecado. Quem crê em Jesus também crê nos sacramentos. Quem crê em Jesus crê na sua palavra. Quem crê em Jesus busca a conversão diária. Então, a salvação é certa. Sim ou não? Mantenhamos os nossos olhares fixos em Jesus, porque sem Ele a gente não consegue dar passos na fé. Sem Ele não há salvação, porque sem Ele não há conversão. Se ainda há caminhos pecaminosos, há caminhos contrários ao que Jesus pensa para nós, vamos tirar da nossa vida. Olhando para a cruz, o que Ele merece de nós? Nosso amor, nosso caminho na graça, na luz, ou o pecado de cada um de nós? A partir disso, Senhor, eu não quero mais pecar. Eu preciso lutar, mas para isso eu preciso ter forças. E força sem a graça de Deus ninguém tem. Ninguém. Que ao olhar para a cruz, possamos devolver para Ele o que Ele merece de nós. E eu tenho certeza que aqui é comum a todos nós. Olhando para a cruz podemos determinar: Ele não merece o nosso pecado. Ele merece a nossa santidade. Repete isso com o Padre. Ele merece a nossa santidade. Mais uma vez. Estenda sua mão para a cruz. Senhor, obrigado pela sua cruz. Dai-me a sua graça, para que eu corresponda com amor e fidelidade a este ato de amor, a essa vitória. Obrigado, Senhor. Amém.